Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. Esse encontro é muito especial, é um encontro que eu pensei bastante antes de fazer, para entregar um conteúdo diferenciado para vocês. E, além do conteúdo específico que eu vou trazer, estou já pegando aqui o slide, tá, gente? Além do conteúdo específico que eu vou trazer sobre Instagram, sobre vendas, sobre funil de vendas, que vocês, de fato, precisam muito para vender, a gente precisa, eu faço isso no meu Instagram para vender todos os dias. Além disso, eu quero trazer um pouco sobre uma reflexão sobre a energia do dinheiro. E por que eu quero trazer isso? Gente, não é nada místico que eu vou trazer aqui, hipótese alguma. É exatamente para desmistificar, né? Desmistificar. Laura, seja muito bem-vinda. Boa noite. Quem mais estiver aí, quiser dar um oi, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão aqui. A gente vai trocar um pouquinho aqui sobre, nesse primeiro momento, a energia do dinheiro, sobre fluxo, sobre flow, que é tudo a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Para quem gosta mais de falar sobre energia, o que é energia do dinheiro? Oi, Maria, tudo bom? Vamos lá, gente, a energia do dinheiro é a energia de tudo, tá? Por quê? E tudo é a mesma energia. O que muda é a forma como a gente canaliza, tá? Então, vamos imaginar que você está doente. Então, você vai canalizar todas as suas forças e a tua energia para ficar saudável. Fechou? Beleza? Você está numa empresa. Beleza, Yane? Seja bem-vinda. Você está numa empresa e você quer ser efetivado de qualquer forma. Como você vai movimentar a sua energia? Você vai fazer de tudo para que você seja um excelente profissional e, de fato, seja escolhido para ser efetivado. Tudo bem? Isso é energia, a energia que você coloca. O que eu percebo é que a maioria gigante dos empreendedores, e eu me coloco nessa posição que eu já fui assim, né? Oi, Lu, tudo bom? Olha só, Rio de Janeiro. Eu já passei por isso também. Gente, eu já passei por todas as fases do empreendedorismo digital desde 2014, né? Nós estamos aqui em 2025, então são 11 anos. Eu já passei tudo que vocês possam imaginar. De vender, de não vender, de fazer milhão de novo, gente, tudo que vocês podem imaginar, de desistir. E não desistir porque o mercado era ruim, porque eu estava exausta, já tive burnout. Gente, eu acho que não tem nada no mercado digital que eu já não tenha vivido. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é fruto da minha vivência também, é fruto da vivência de mentorados que eu mentoro, e o que eu mais percebo o grande problema é uma crença que nos limita absurdamente. Então, as crenças, elas são mais ou menos assim, ó. Eu não vou fazer post no Instagram porque ninguém vai ver mesmo. Meu Instagram é muito pequeno. Então, assim, eu vou mapear algumas, ver se vocês se enquadram. E vocês podem até colocar aqui o que vocês pensam, assim, mas de coração. Até porque, gente, ninguém sabe quem é Laura, quem é Maria, quem é Lu. Então, vocês podem, de fato, escrever, tá? Se fosse vamos imaginar, em um ambiente onde vocês estivessem aparecendo, tipo Zoom, eu concordo que vocês não gostam muito de falar. Mas aqui sejam claras, sejam sinceras, porque vocês vão estar mapeando a crença de vocês. Então, uma das coisas que acontece é assim, eu não vou investir porque eu não tenho dinheiro. Essa é a primeira. Então, quando eu falo de tráfego pago, a primeira coisa que você fala, não, mas eu não tenho dinheiro para investir. Então, assim, criatura, se você não tem dinheiro para investir, como que você vai ganhar dinheiro? Porque o dinheiro, ele é a semente de mais dinheiro. Assim como uma semente de maçã vai gerar uma fruta e vai dar maçãs. Então, eu percebo que isso é uma crença muito limitante da gigante maioria. Tudo bem que você pode não ter dinheiro. Quando eu comecei, gente, eu não tinha. A minha vida era terrível em 2013, sabe? Eu estava separada, eu não tinha dinheiro, eu estava trabalhando em 4 empregos, filho em casa, eu precisava do digital. O primeiro curso que eu fiz foi do Érico Rocha, era R$ 4.000, foi dinheiro emprestado, num momento de loucura, e depois não sabia como pagar. Gente, eu também não tinha, tá? Todos os requisitos
para estar bem no digital, quando eu olhava e falava, esse eu não tenho, esse eu não tenho, esse eu não tenho, esse eu não posso, esse eu não tenho. Eu vivia essa crença limitante, entendeu? Até que eu descobri que se eu não colocasse a mão na massa para fazer o que eu tinha com o que eu tinha, eu não ia ter fruto de nada nunca. Vocês entendem? Então, assim, mapeando tudo isso, eu cheguei às conclusões que, na maioria das vezes, a gente não cresce ou limita o nosso crescimento exatamente por essas crenças, tá? Então, oi, Rosane, boa noite. Então, as nossas crenças, elas acabam sendo validadas por conta de que entra ano, sai ano, aí um dos problemas, não vou postar porque não sei o que postar. Não vou postar porque eu estou sem tempo. Não vou postar porque ninguém vai ver. Meu Instagram não cresce, meu Instagram parou. Eu vendo, mas vendo pouco, não é o suficiente para ter um negócio. Muitos de vocês nem levam um negócio sério a ponto de ter um CNPJ, ainda que seja MEI. Então, eu gostaria muito de trazer isso para vocês, e o que eu estou trazendo aqui é muito real. Por quê? Porque eu já mentorei centenas de mulheres empreendedoras, eu não sei dizer quantas, mas dentro da minha plataforma, dos meus cursos, tem mais de 5.000 mulheres, tem alguns homens, mas bem pouco, lá no Nutror, lá na Eduz, fora em outra plataforma que eu utilizei, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho mais disso aqui, e nós vamos trocar um pouco de figurinha. Eu quero muito que vocês coloquem no chat o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso, e realmente a gente faça essa troca, porque essa troca é importante para vocês. Eu tenho trazido aqui já há algum tempo, o treinamento Carrosséis que Vendem, mas não é sobre isso que eu vou falar, ele é só a capa de abertura, fiquem aqui, a gente vai fazer muita coisa, tá? Então vamos lá, antes de mais nada, vamos entender como acessar o dinheiro através das ações concretas, gente. Não ficar esperando as coisas melhorarem. O que é melhorar? Não sei. Muita gente fala, estou esperando as coisas melhorarem. Que coisas? É o governo? O que é que vocês esperam melhorar? Então, quando você entende que você é a fonte dos conteúdos, você é a fonte que alimenta o seu Instagram e que traz compradores, você é a fonte que cria o seu produto ou o seu serviço. Se você vende produto físico, você é a fonte que pega esses produtos físicos e revende. Se você presta serviços, você é a fonte do serviço que está sendo prestado. E se você é infoprodutor como eu, você é a fonte do conhecimento. Então, onde está a fonte da venda, a fonte do dinheiro? Está em você. E se você não se movimentar, o que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Então, não adianta entrar um mês, sair outro mês, entrar um ano, sair outro ano, se não mudar o que a gente chama de comportamento empreendedor. E aí eu quero trazer para vocês como acontece uma venda. Logo, quando eu estava no começo digital, eu tenho um mentor que é o dono da Eduz. Ele foi meu primeiro mentor. E uma vez ele falou para mim assim, a gente estava discutindo quantas pessoas precisavam estar online para vender, né? E a pergunta dele foi uma pergunta engraçada, né? Que todo mundo parou para pensar, mas faz muito sentido. Ele falou, quantas pessoas você precisa que estejam online para você fazer uma venda? E aí o pessoal começou a falar, eu preciso de 50 pessoas, de 40 pessoas. Ele falou, gente, você precisa de uma pessoa. É uma pessoa que vai comprar. Então, é uma venda, é uma pessoa. Então, quando você tem lá no teu Instagram 100 pessoas, você tem a possibilidade de vender para 100 pessoas. Você tem a possibilidade de fazer 100 vendas, ou 200 vendas, 300 vendas, 500 vendas. O mais importante é você entender a dinâmica de atrair essa pessoa, gerar um conteúdo transformador para ela, e o que é transformador não é transformar absurdamente. O transformador, gente, é tudo que você entrega para aquela pessoa e tira ela de um problema, ou de uma dificuldade, ou depende, entendeu? Então, sempre que a pessoa compra um produto, compra um serviço, compra um curso, ela não está comprando aquilo, ela está comprando uma solução
que ela quer. Então, se ela está comprando um curso, ela quer aprender sobre algo, porque aprendendo aquilo, ela vai aplicar e vai ter o resultado que ela deseja. Se ela está comprando um produto, é porque aquele produto entrega uma solução que ela precisa também. E um serviço também. Então, começa a pensar que se você tem uma pessoa, você já tem uma possibilidade de venda. E muitos de vocês abandonam o Instagram lá com 2.000, 3.000 seguidores, às vezes com 500 seguidores, sendo que eu conheço particularmente muita gente que vende muito bem na casa aí de, sabe, 80, 90 mil reais por mês com 3.000 seguidores. Então, assim, se você acha que não é possível, isso é só achismo. É só achismo, entendeu? Existe sim a possibilidade de você vender muito bem com poucos seguidores, desde que você saiba criar ofertas, você saiba estar presente, você tenha um posicionamento de marca claro, e você vai perceber que isso aqui eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, vamos lá. Como que a gente considera, então, a possibilidade de fazer muitas vendas, né? Então, relacionamento com muitas pessoas, tá? Lembrando que a gente estava falando aqui que uma pessoa gera uma venda, mas é possível que ou você aumente o relacionamento com essas pessoas e gere mais vendas, ou você vai vender mais produtos para essa pessoa, que também vai fazer um aumento das suas vendas, ou vai vender mais produtos para muitas pessoas. Entenderam? Então, veja só, o que acontece aqui? Quando a gente começa a pensar do pequeno para o grande, do micro para o macro, começa a fazer muito sentido muitas coisas. Então, assim, você não consegue, ninguém começa um Instagram com 10.000 seguidores. A gente começa com 1 seguidor, 2 seguidores, 10 seguidores, 15 seguidores e por aí vai. Só que se você não tem uma estrutura do Instagram feito para vender, você pode ter 1.000, você pode ter 10.000, você pode ter quanto for, não vai vender. Por quê? Porque não existe uma estrutura de venda, tá? Então, quando a gente cria um Instagram voltado para vendas, primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu vou oferecer. Se você não tem nada para oferecer para vender e você quer vender alguma coisa lá, primeiro, escolha o que você quer vender. Tá? Faça uma pesquisa de mercado, se envolva de fato com o teu negócio, se envolva em criar riquezas para você, em criar riqueza para o outro, transformando a vida dele, ajudando ele, e a partir daí você começa a entender a sua persona, tá? Para quem você quer vender, se organiza no seu posicionamento e começa a construir um relacionamento com ela. Ó, gente, olha só, vou até voltar. Se você não tem um relacionamento, dificilmente essa pessoa vai comprar de você. O que a gente está tendo aqui? Um relacionamento. Então, eu já falei oi para a Laura, para a Maria, para a Ione, para a Lu, para a Jo, para a Romana, para a Evelyn, que chegou agora. Foram as pessoas que não colocaram nada no chat, mas a gente está se relacionando de alguma forma. Vocês entendem isso? Coloca para mim aí um sim, se isso está ficando claro para vocês. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo consegue entender esse micro para o macro dentro de uma rede social. Então, você vai ter que se relacionar com muito mais pessoas para vender mais. Só que a partir do ponto que você começa a mirar em mais pessoas, o que tem que acontecer no teu Instagram? Ele tem que crescer, tá? Legal, Evelyn, legal, Lu. Então, se ele tem que crescer, só existe 2 formas dele crescer. Na verdade, uma depende da outra, tá? E vocês vão entender isso aqui ao longo do caminho. Mas a primeira você tem que criar conteúdo. Primeiro, porque se você não cria conteúdo, o Instagram para de entregar o pouco que você tem. Ele literalmente morre para o algoritmo. Isso já aconteceu comigo. Lembra que eu falei que tudo já aconteceu comigo? Então, é por conta de muitos anos no mercado, né? Desde 2014. Em 2019, eu tive burnout. Eu parei literalmente de fazer conteúdo. Eu parei com tudo. Na verdade, esse burnout ele foi em 2019, mas foi em dezembro que eu percebi. Janeiro eu viajei, fui passear. Fevereiro, fui passear, fui para Cancún.
e falei, quando eu voltar do passeio, eu vou estar bem e tudo se resolve. Eu fiquei esse tempo sem postar nada, eu não estava com cabeça, mas meu Instagram ele começou a desmoronar, né? Porque é uma rede que entra e sai muita gente. Então, o pessoal só saindo, eu perdi, assim, uns 10 mil seguidores, assim. O meu Instagram hoje está com 80 e poucos mil, já passou de 100 mil. E aí ele foi caindo, e eu também não estava muito preocupada, porque eu precisava cuidar da minha saúde. Eu viajei, quando eu voltei, entrou pandemia. Era tudo que eu precisava para ficar distante, ter uma desculpa, tá? Para não continuar. Só que aquilo foi tomando conta, né? Eu precisava me tratar. 2020 eu fiquei 100% ausente, quando muita gente estava ganhando muito dinheiro online, foi quando eu realmente me afastei, eu não tinha nenhuma condição física, emocional, não tinha condição nenhuma de continuar. 2021 eu comecei a lançar médicos, tá? Aí eu vim para o bastidor, então esse papel que eu estou fazendo aqui com você, eu coloco médicos e aí eu faço coprodução, tá bom? E aí foi 2021 assim, 2022 assim, 2023 assim. 2024, eu falei, já estou bem, estou a fim de voltar. Quando eu comecei a voltar, meu Instagram não entregava nada. Meu Stories não dava nem 10 visualizações, mesmo estando com 80 e poucos mil. Então, o que eu quero te dizer aqui? Que isso eu já vivi. E o meu Instagram ainda ele não está otimizado como ele deveria estar. Por quê? Porque o fato é que esse é um momento que eu ainda estou em bastidor de vários médicos. Então, eu não me preocupo muito com o meu Instagram, né? Não me preocupava, agora eu estou mais atenta. E eu prefiro trazer vocês para cá através de anúncios, tráfego pago, porque eu não dependo do algoritmo. Você entendeu? Então, mas eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer assim. Cada um vai fazer o que precisa ser feito dentro do seu momento de negócio. O que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam se relacionar para vender. Então, ou você se relaciona lá no Instagram e aumenta a sua audiência com conteúdo e, num momento oportuno, criando ali no botão turbinar, estrategicamente aumentando a sua audiência, ou não vai vender. Tá bom? E como que a gente entra nesse fluxo do dinheiro, esse flow do dinheiro? Organizando a rotina do que postar, do que fazer e do que oferecer. Você precisa ter uma oferta, tá bom? Vamos lá. Gente, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu sei que tem muita gente aqui que não me conhece, porque eu estou fazendo o tráfego pago para o público que não é meu público, tá? Não são as pessoas que estão ali no Instagram. É um público fora. E o público do Instagram eu tenho colocado pouca verba para trazer, porque é um pessoal que já me conhece, então é mais fácil de trazer no orgânico. Mas eu quero trazer para vocês a minha história rapidamente, só para vocês entenderem tudo que eu estou falando e por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Então, bater R$1 milhão, que é o que todo mundo quer, gente, isso aqui para mim foi em 2017. Eu entrei em 2014 para o digital, 2015 que eu comecei a vender. Entendam que 2013 eu comecei a fazer curso, 2014 eu estava estudando e tentando vender, estava com 4 empregos, e a verdade é que em 2014 eu não vendi o suficiente nem para pagar nada, sabe? Nada. Então, assim, mas em compensação, em 2015 foi quando a coisa começou a acontecer. 2015, 2016, 2017, bati 1 milhão em vendas, tá bom? A foto aqui tá bem velhinha aqui, só para... É 1 milhão que a gente nunca esquece, né? O meu primeiro milhão. Fui convidada para muitos programas de TV, porque naquela época poucas pessoas falavam disso. Então, eu fui convidada para Mulher.com, Kátia Fonseca, fui palestrante de grandes eventos, de afiliados, tá? Só para você, ó, essa foto aqui especificamente, ela é um marco para mim. Tinha acabado de sair stories no Instagram. Acabado. E aí eu fui convidada para explicar, olha aqui, ó, explicar como que funcionava o stories para vender. Então, por que eu trouxe aquilo tudo? Só para vocês terem ideia da minha história, da minha jornada, e que vocês podem confiar no que eu estou falando, tá? Não sou uma doida que apareceu agora. Vamos lá. Diagnóstico do empreendedor que não vende.
o que acontece hoje. Não acredita no seu próprio negócio. Não se permite crescer. Por quê? Porque não acredita no negócio, tá? Acredita assim, mais ou menos, sabe? Sabe que eu, tipo, não, eu acho que vai, não, mas, né? Então, não investe em capacitação ou não acessa e põe em prática. Tem muitos de vocês que investem em capacitação, só que ou não assiste o curso, e eu posso dizer isso de carteirinha, porque a gente tem um relatório da nossa área de membros, e a gente vê lá que a maioria emperra e não continua o curso. Se não continua, não põe em prática. Se não põe em prática, não tem resultado. Aí o que acontece? Por que não põe em prática? Por que não tem resultado? Porque não acredita. A verdade é que não acredita no seu próprio negócio, não acredita no seu potencial, tá? Logo, não tem consistência. Vocês se identificam com alguma dessas questões? Coloca para mim, eu ou não. Porque eu quero ajudar vocês de verdade, gente. Eu já passei por tudo isso aqui. Todas essas fases eu já passei, todas. A fase do não tenho tempo, o filho pequeno, trabalhando em 4 empregos, estudando, fazendo um post para o Instagram que ninguém via, e aí eu ia desistir da história, sabe? Graças a Deus que eu não desisti, porque hoje eu vivo 100% digital, eu vivo muito bem, graças a Deus. Meu filho já está com 22 anos, já está formado. Então, assim, é uma história bem legal, tá bom? E como que a gente acessa, então, esse pique, essa vontade de fazer, essa energia? Só tem... Então, Tayla, por que não tem consistência? E você não precisa escrever isso aqui não, tá? Só se você quiser. Mas quando eu olho para dentro, qual é a resposta? Por que eu não tenho consistência? Essa tem que ser a sua pergunta. Para você mesmo, tá? Se você não tem consistência, a resposta está aqui, ó. Mas eu gostaria que você parasse para pensar. Se você tivesse certeza que todos os seus planos de negócio estariam realmente andando, você acha que você não teria consistência? Pensa bem. Vamos imaginar que você queira que teu negócio te dê 20 mil reais por mês, que no digital é fácil, tá? É fácil. Com consistência é fácil. Então, você pensa, eu vou ter consistência. 20 mil reais. 20 mil reais é um bom dinheiro, gente. Para o Brasil, é um excelente dinheiro. Só que aí, você começa um dia, começa 2 dias, não aparece nenhum dinheiro. Né? Não aparece, não aparece, não aparece. O que aconteceu? A consistência foi embora. Por quê? Porque passou a não acreditar que isso é possível. Eu não vou falar para você que 20 mil reais você vai conseguir o mês que vem. Pode ser que sim também. Por quê? Porque depende do teu modelo de negócio, depende o que você vende, depende a quantidade de seguidores que você tem lá dentro, depende o movimento que você vai fazer, depende o preço do que você vende, mas no formato digital é rápido que você alcança um padrão de venda de 20 mil reais por mês, tá? Vendendo produto, infoproduto ou serviço, tudo bem? Então, o que acontece quando a pessoa não investe na capacitação dela? Porque, no fundo, ela não acredita, primeiramente, nela. Às vezes, nem é não acreditar no negócio, às vezes é não acreditar em si mesmo. Tá? Então, assim, existe uma raiz muito profunda aqui, ó. Existe crenças, existe o não permitir, tá? Então, eu gostaria que vocês acessassem isso no coração de vocês. Eu deixei um PDF lá nos grupos, não sei se vocês pegaram, que é exatamente para trabalhar essas crenças. Será que eu acredito no meu negócio? Se eu acreditasse, eu teria consistência. Quando você acredita, vamos lá, você é CLT e você está trabalhando, você acredita que você vai ter seu salário no final do mês, certo? Você vai faltar? Não. Você vai ser consistente, você vai todo dia. Você vai chegar na hora certa, vai sair na hora certa. Concorda? Então, tá aí a prova. Mas vamos lá. Pode tirar dúvida sim, Adeline.
Pode escrever aí. Vamos lá. Enquanto a Evelyn escreve, vamos instalar novas crenças? Vamos lá. Fala agora para você, dentro do seu coração. Se você estiver sozinha, fala em voz alta. Se você não puder, fala dentro do seu coração. Eu acredito no meu próprio negócio. Por que você acredita? Porque ele ajuda pessoas. Então, a minha virada de chave, ela foi gigante há um tempo atrás, quando eu encontrei pessoas na rua. Na rua. Eu moro em São Paulo, eu estava no Parque Ibirapuera com uma amiga, e teve uma moça que veio e falou, você é Simone? Eu falei, sou. Ela falou assim, nossa, eu quero te agradecer muito. Ela falou assim, eu tinha um negócio que estava para quebrar, por conta de umas vendas que eu não consegui fazer no inverno, que foi um ano que não teve inverno, e assistindo a sua aula, eu tive um insight, fiz uma promoção e vendi toda a roupa de inverno. Fiquei passada. Eu fiquei passada, porque eu não ensinei, eu não dei uma aula para ninguém vender roupa de inverno. Mas ela falou assim, foi assistir o seu curso, a sua aula tal, eu tive uma virada de chave. Quando ela falou isso, eu falei, meu, por que eu não levo a sério o meu negócio como eu deveria levar? Foi aí que minha vida deu uma virada de chave. Eu já vendia, não vendia mal, mas era meio assim, né? Acredito, meio desacreditando. A partir daquele momento eu pensei, eu acredito sim no meu negócio, porque ele ajuda de fato as pessoas. Aí eu comecei a falar para mim mesma, eu me permito crescer, mais pessoas são ajudadas. Então, quanto mais pessoas eu tenho no Instagram me vendo, assistindo a aula aqui, mais pessoas eu posso ajudar, mais negócios eu posso ajudar, mais famílias eu posso ajudar, mais mães solteiras eu posso ajudar. Por que eu estou falando a palavra mãe solteira? Porque eu fui uma mãe, embora, tudo bem, fui casada e divorciada, mas eu quero dizer solteira porque em algum momento eu fiquei sozinha, com um filho que tinha 8 anos, que agora está com 22. Então, quando eu comecei a perceber que o meu conteúdo transformava pessoas, ajudava pessoas a dar o próximo passo, ajudava famílias a se manterem, eu falei, peraí, Simone, não é uma brincadeira de ser empreendedora. E nem é fazer um curso para vender e ganhar dinheiro. É para ajudar pessoas. E aí a tua vida, você vai percebendo que você vai viver por propósito. Você não vai criar um conteúdo só porque você quer vender. Óbvio que precisa vender para a empresa funcionar, mas você vai fazer com o propósito de realmente ajudar pessoas, tá? E aí você vai fazer uma outra mudança aqui de mentalidade. Eu invisto em capacitação porque não terei novos resultados permanecendo nos mesmos padrões. E aqui, gente, se investir em capacitação é todo tipo de investimento que você achar necessário, inclusive em autoconhecimento. Então, aqui a gente está falando de aprender a vender, aprender oratória, aprender a fazer conteúdo, aprender a falar, aprender a fazer vídeo, aprender mais a tua profissão para você ainda ser melhor no mercado, tá? E aí tem mais um gancho. Eu tenho consistência e a minha empresa prospera a cada dia. Faz sentido isso aqui para vocês? Quando isso virar chave, você acaba de acessar a energia do dinheiro, porque a energia vem. Vem ideias, vem fluxo, vem o flow, vou gravar, vou fazer, vou desenhar, vou aumentar, vou melhorar, vou expandir, vou contratar, vou, sabe? Você começa a fazer um movimento, porque todo movimento, ele gera expansão. Quando você fica assim, ó, sem consistência, o que aconteceu? Retração. Retrai dinheiro, retrai energia, retrai saúde, retrai passeios, tudo retrai. Quando você vai no jogo, tudo funciona. Tá bom? Coloca aí o que vocês estão achando dessa mudança de crença, de mudar de lá para cá. Enquanto eu leio aqui o que a Evelyn escreveu. Minha dúvida, como eu posso atrair clientes e não só seguidor? Pois hoje eu postei fotos de algumas peças, mas sem sucesso. E isso está acontecendo em várias. E ser sincera com você, eu já desanimei. Evelyn, vamos lá. Primeira coisa
que eu gosto muito que vocês entendam, tá? Porque eu passei por todos esses processos, é que, assim, não existe mágica e não existe sorte, tá bom? E também não existe resultado da noite para o dia. Coloca essas 3 coisas na sua cabeça. Então, quando eu entrei no mercado digital, e esse mercado é um mercado que tem muita promessa, eu também me iludi com muita promessa. E eu fui vendo que não acontecia. Então eu pensava, poxa, mas por que comigo não acontece e com o outro acontece? Então eu tive um monte de questionamentos. E a grande verdade é que um negócio, ele precisa de base sólida para ele crescer. E não é só um negócio, uma família é assim, uma planta é assim. E o que acontece muitas vezes é que a gente espera um resultado imediato e esse resultado não vem. E talvez você me fale, Simone, nem é tão imediato assim, eu já estou há algum tempo tentando e não estou conseguindo. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, se você está há algum tempo tentando e não está conseguindo, primeira coisa é entender o que pode estar errado. Pode ser um perfil pouco profissional, que normalmente é o que acontece, tá? Pode ser uma bio que não tá legal, uma foto que não tá legal, não passa credibilidade, não passa para o seguidor vontade de comprar. Por quê? Porque a principal habilidade que a gente precisa ter é garantir para aquela pessoa que você é a pessoa certa. Essa é a parte mais difícil para fazer online. Mas por que é a parte mais difícil? Porque exige consistência. Se o teu Instagram é abandonado e do nada você resolve colocar uns posts lá para vender, não vai vender. A consistência é abrir a porta do teu negócio todos os dias. Faz stories, conversa com as pessoas, faz, por exemplo, uma coisa que funciona muito é live shop, no stories, fazer story shop, colocar lá os produtos, colocar preço, chamar, fazer provadora, não sei se é a roupa que você faz, mas assim, é mostrar, é se dedicar, é fazer um movimento, hoje, amanhã, depois, 1 hora, esse povo começa a comprar. Porque a gente precisa entender, gente, que tem um período, que é o período que a gente chama jornada do cliente. Que muitas pessoas também falam que é o período onde aquela pessoa que acabou de te conhecer, ela consegue acreditar que você é a pessoa certa, que o seu produto é um produto de boa qualidade. Eu vou dar a loja de moda feminina, eu imaginei. Uma das coisas que eu vejo muito e que acontece, assim, mas é muito, é vocês também só colocarem as roupas, tá? E para colocar essas roupas, primeiro, veja se o produtor, né, dessas roupas, a empresa, ela tem fotos boas, fotos de qualidade. Segundo, olha a sua bio, como ela tá, olha a sua foto. Se você estivesse chegando nesse Instagram, você compraria de você? Essa é uma pergunta importante a ser feita. Você aparece no story, você faz provador? Porque isso tudo tem que amarrar ponta a ponta, é um negócio. E você precisa convencer os teus seguidores que a roupa é de boa qualidade, que eles vão receber, que você tem um bom preço. Você precisa ver se o frete não está pegando. Então, assim, são muitas coisas que você vai precisar avaliar. Mas uma coisa eu te garanto, eu dei muita mentoria para pessoas de moda e que alavancaram. Carol Modas, eu vou até pegar o nome delas depois, mas eu tenho assim, uma galera. Bianca Hernandes, gente, lojas que se tornaram robustas de 2018, 2017 para cá, que foi com mentorias minhas, em loja que não vendia, tá? Não vendia porque não tinha consistência, não trazia credibilidade para a pessoa que está comprando, tá? E existe uma coisa que chama funil de vendas. O que é o funil de vendas, na verdade, gente? O funil de vendas nada mais é do que o fluxo que você traz. Olha lá, a Romana já quer ver, olha lá. Isso, precisa, através de stories, conversar, mostrar que você está disposta a atender. Você tem que fazer atendimento ali direto,
tá? Pede para chamar você no direct, Evelyn. É impossível não vender, tá? Vende com certeza. Então, vamos lá. O que é um funil de venda, gente? O funil de vendas nada mais é do que o que a Evelyn perguntou. Como que eu faço um seguidor se transformar em cliente? Simples. Mas não é porque é simples que é fácil. Por sinal, tudo que é simples é mais difícil. Mas, é esse o caminho aqui, ó. Eu vou trazer aqui para você a resposta da Evelyn inteira. Como que você atrai? Você atrai chamando a atenção do teu cliente ou seguidor através de títulos fortes ou de uma roupa muito linda, uma maquiagem muito linda, enfim, o teu produto muito lindo, tá? Quando a gente está falando aqui de produto. Gente, como que faz isso? É só vocês olharem propaganda, tá? A gente nunca vê uma propaganda, mesmo de TV, vamos falar assim, que o produto tá feio. Não existe isso. O feio não vende. Sinto muito, não sou eu que estou dizendo, desde que o mundo é mundo. O feio não vende. Então, primeira coisa aqui para você atrair a atenção dos teus compradores, seguidores, já clientes, não clientes, é ter um fluxo onde a pessoa já seja impactada e atraída. E é muito bom isso aqui no post carrossel, só que você também tem que saber escolher qual post vai primeiro, como você vai continuar, se for sequência de roupa, como que essas roupas vão aparecer, tudo isso você tem que ter um olhar profissional e muito bonito. Uma das minhas mentoradas, acho que umas 2 ou 3 até, elas acabaram fazendo um curso de estilo e imagem, elas davam dicas de estilo e imagem, o Instagram delas cresceu absurdamente. E você não precisa, Evelyn, fazer curso de estilo e imagem. Hoje tem tantas dicas no próprio YouTube. Você pega uma roupa, combina com a outra, dá ali sua dica, e você vai ver que vai começar a vender. Você precisa colocar energia do dinheiro, precisa movimentar, tá? O que acontece? Quando a pessoa é atraída, ela cria uma identificação com você, tá? Que é a dor real do cliente. Por que a gente chama dor? Quem quer comprar roupa, qual é a dor? Eu quero sair, eu vou num casamento, eu vou numa balada, eu vou num passeio, eu vou num café, eu vou num brunch, eu vou sair com o namorado. Às vezes aquilo é uma dor real, tipo, eu não tenho roupa. Por exemplo, recentemente eu fui convidada meio de última hora para ir num casamento de dia. Eu falei, gente, eu não tenho uma roupa para ir no casamento de dia. Saí que nem uma doida correndo para comprar, né? E aí nem comprei a roupa que de fato eu queria, porque estava muito em cima da hora, não dava tempo de ficar procurando mais coisas, e enfim, né? Eu fui acompanhar uma pessoa. Então, o que é a dor real do seu cliente? Será que é porque já chegou primavera, verão, produto novo, é coleção nova? Toda mulher quer estar legal, tá bacana, tá bom? Você precisa mostrar sua autoridade. Só que a autoridade aqui a gente pode trocar por credibilidade, tá? Eu digo autoridade, por exemplo, quando é médico, advogado, esse tipo de pessoas, elas têm que mostrar uma autoridade no assunto. No seu caso, é uma autoridade no assunto? Não sei. Se você não manja de moda, aprenda a manjar para ficar uma autoridade. Se não, você vai gerar credibilidade para o que o teu seguidor fala, poxa, a menina lá sabe o que ela está falando. Ela tem umas roupas bacanas, ela entrega, tá? Ó, até o Renato aí já está vendo o seu Instagram. Então, a apresentação da solução, tá? Um mecanismo único. Qual é o mecanismo único? Se você está falando de vestido, se você está falando... O que você está falando? Se você está falando do teu serviço, se você está falando do teu curso. Então, independente do que você entrega, o que você entrega é o que a gente chama de mecanismo único, tá bom? Aí você precisa despertar desejo, gerar provas, para a pessoa imaginar, tipo, eu quero isso, tá bom? E o CTA nada mais é de uma ação clara. Me chama no direct. Gente, o que menos funciona é você falar para a pessoa ir lá no clique da bio, no link, e ter um WE horroroso ali do WhatsApp, um link que só a misericórdia de Deus. Ninguém clica naquilo, tá? Então, assim, cuidado com isso, tá bom?
Ah, o Renata aí. Vamos lá, gente? Então, vamos seguir aqui, ó. Esse é o fluxo. Se vocês quiserem aí, tira um print. Bom, o que acontece quando a gente não tem funil? Gente, vamos voltar aqui só para a gente pegar. Isso aqui tudo é o que a gente chama funil de vendas, tá? E a gente faz isso de forma intencional. O que acontece se a gente não tem se a gente não tem um funil de venda? A gente não tem fluxo. Essa é a verdade. Se não tem fluxo, não tem venda. Se não tem venda, não tem fluxo. Tá? E o que é um Instagram sem fluxo? É aquele Instagram que você posta o que dá na cabeça. Ah, hoje eu não postei nada. Ah, vou postar um negócio aqui. Pronto. Amanhã, esqueci que o Instagram existe. No Stories, não aparece tem uns 5 dias. Ah, sexta-feira. Ah, faz tempo que eu não posto no Instagram. Vou colocar mais uma roupinha lá. Gente, não tem fluxo nenhum isso. Tá? Você está trabalhando para o Instagram, não está trabalhando para você. O que é criar fluxo? É criar isso aqui de forma intencional, tá? Você gera headline, você cria identificação, mostra autoridade e credibilidade, apresenta uma solução, desperta desejo e chama. Não tem como ser diferente. Senão, não existe fluxo. Não tem fluxo de venda, não tem fluxo de energia, de dinheiro, não tem nada, tá bom? É só um monte de produto lá. Estrutura de carrossel de posicionamento é a primeira coisa que vocês precisam ter. E por que o carrossel funciona tão bem? Vamos lá. Carrossel funciona bem porque você consegue trazer uma narrativa a cada virada do post. Esse é um dos motivos. E com essa narrativa, você consegue fazer o quê? Vamos lá? Quem que é fácil? Quem que entendeu? Você consegue fazer o fluxo. Tá? Então, observe, se vocês não foram lá no meu Instagram, vocês observem que todo o meu carrossel existe um fluxo. Nos Reels também, eu venho numa linha de raciocínio, eu chamo atenção e no fim eu falo alguma coisa. Entra na sala secreta ou digita a aula, que eu te mando uma aula, eu tenho várias aulas gravadas que eu distribuo por aí. Tá? Essa aqui, agora, nesse momento, com vocês, é ao vivo. Mas ela será uma aula gravada daqui a pouco, assim que eu acabar. Só que eu estou no mercado de infoprodutos. Se você está em outro mercado, você tem que descobrir como o seu cliente vai entrar nesse fluxo e te chamar no direct, por exemplo, ou acessar o link da tua loja online, se você tiver, ou te chamar para pedir os seus serviços. Mas o fluxo não muda, ele tem que continuar, tá bom? Então, no posicionamento, você tem que fazer, primeiro, uma narrativa envolvente. O que você faz, para quem você faz e seu propósito. E lembra que a gente falou agora há pouco sobre se você não acredita no seu negócio, você não tem um propósito, você não tem consistência, você não vai conseguir criar isso aqui. As pessoas não vão se identificar com você. Naturalmente, fica uma energia naquilo tudo, de abandono, de não sei se, nem sei se a pessoa vende mais nada, será que tem esse produto, será que não tem? E quem está ali, gente, não vai perder tempo para tentar descobrir se você está ali ou não. A pessoa vai para outro Instagram e já comprou de alguém que está lá, fazendo Reels, fazendo provador. Vocês entendem? Se não tiver esse pique, esse movimento, não vai vender. E aí você pode falar, mas eu não tenho tudo esse pique. Então, tem duas alternativas para você. Ou você arruma esse pique, ou você esquece e vai trabalhar com outra coisa. Sendo assim, brutalmente sincera, gente. Se existe uma coisa que eu sou, é sincera até demais. Vocês nunca vão ouvir de mim que é fácil, todo mundo faz. Se todo mundo fizesse, se fosse fácil para todo mundo, estava todo mundo podre de rico, tá? Vocês nunca vão ouvir de mim que é sorte, não existe sorte, existe trabalho. E vocês nunca vão ouvir de mim que vocês vão ficar milionários da noite para o dia. Isso vocês nunca vão ouvir da minha boca. Vocês vão ouvir verdades. Quer fazer acontecer? Vai precisar fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Não tem por onde. Quer passar de ano? Vai estudar. Não é isso que a gente fala para nossos filhos? Quer fazer dieta? Ou melhor, quer emagrecer? Precisa fazer dieta. Quer emagrecer fazendo dieta sem ficar flácida?
vai ter que fazer exercício. Não tem outro jeito. Simples, tá? Então, vamos lá. Uma das coisas que vocês podem fazer para começar a escrever, para vocês primeiro, tá? De onde vem sua motivação de continuar vendendo roupa no Instagram? No caso, a Evelyn, que abriu pra gente. De onde vem? Por que está quase desistindo? Está quase desistindo porque não está tendo dinheiro, gente. Simples assim. Todo mundo desiste de algo que não traz lucro. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que não traz lucro? E aí, quando você vai olhar para trás, você vai perceber falta de consistência, falta de motivação, falta de interesse real, não está acreditando em você, não está acreditando no teu trabalho, não está acreditando no potencial da tua empresa. Então, aí a gente volta para aquele slide lá atrás, lembra que eu falei do fluxo, das crenças limitantes? Eu não mereço, eu não pertenço a esse mundo, para mim nada dá certo, eu não tenho sorte, eu faço e não dá certo. Aí a gente entra num esqueminha de vítima. Sabe? Dá certo com todo mundo, menos comigo. Sendo que, na verdade, o todo mundo que parece que dá certo é gente que está ali trabalhando o tempo todo. Eu não estou dizendo que vocês precisam se matar, nada disso. Por sinal, dentro do meu lema está leveza, lucro e liberdade. Tá? Eu durmo e acordo a hora que eu quero, eu trabalho pouco por dia, tenho lucro e tenho muita liberdade. Mas por quê? Porque eu trabalho do jeito certo. Vocês não me vêem desesperada, fazendo 10 posts por dia, 500 mil stories, não. Mas vocês me veem aqui, com certa frequência. Por quê? É uma hora que eu dedico do meu dia que tem aqui pessoas que realmente querem aprender. Então, o que eu faço? Eu entrego solução para quem quer vender. As pessoas que querem vender estão aqui. Então, assim é o meu trabalho. Então, vocês vão ter que entender onde está o público de vocês. Será que você precisa fazer anúncio para trazer o público certo? Admita essa possibilidade. É assim que eu faço. Porque eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ficar me matando lá no Instagram para chamar vocês no orgânico, e eu vou ter que ficar chamando. Ou eu faço um post patrocinado e trago vocês para um grupo e chamo para aula. O que é mais fácil? O que é mais estratégico? O que é mais inteligente? O que vai me ocupar menos tempo? Tá? Negócio é isso. Primeira coisa é ser inteligente, tá? Então vamos lá. Onde você precisa aprofundar para vender todos os dias? Você precisa ter essa estrutura de pelo menos 9 posts. Quais são esses 9 posts? É qualquer 9 posts? Não, tá? Post de posicionamento de marca, post que gera autoridade / credibilidade, post específico para captação de seguidores, e quando tudo estiver redondinho, você patrocina para que mais seguidores entrem todos os dias, ainda que você esteja patrocinando com R$ 6 por dia, e ali entre 10, 8 seguidores por dia, vai estar todo dia crescendo. É como você abrir sua loja física e entrar 10 pessoas por dia. A possibilidade que pelo menos um compre é grande. Agora, se você tem uma loja que não entra nunca ninguém, não vai vender, gente. Lembra do nosso primeiro slide? O que eu preciso para fazer uma venda? Pelo menos uma pessoa. Tá bom? Não tem problema, Dani. Eu também, quando comecei, eu tinha um seguidor. Só que eu fui investindo, eu fui crescendo, eu fui administrando meu dinheiro. Eu não fui comendo também todo o dinheiro que eu recebia. Tem que saber administrar também. Tá? Então, se vocês pararem para olhar, observe que no negócio de vocês é possível que tenha muitos buracos, gastando mais do que pode, não investindo, não tendo reserva, não fazendo patrocinado, não aparecendo, não sendo constante, não tendo uma comunicação. Percebam, eu já falei 7. Se vocês fecharem todos esses buracos, não tem como não vender. Não tem. É uma coisa matemática. Se você fizer tudo bonitinho, você vai vender. Quem concorda comigo, pelo amor de Deus, quem não concorda também escreve. Também escreve, não concordo. Tá bom? Eu admito, mas, gente, é assim que a coisa funciona. Tá bom? Isso, eu faço bijuterias autorais. Legal, legal, Lu. Muito bem. Então, vamos lá. Precisa ter também, conexão pessoal, tá?
Então, assim, meus vídeos, ultimamente, eu faço questão de conversar, eu não entrego mais, assim... houve um tempo, não sei se vocês lembram, um tempo que a galera fazia vídeo tudo correndo, tal. Eu não faço, eu converso. Quem tiver conectado comigo, ó, conexão pessoal, vai me ouvir no meu tempo, do jeito que vocês estão me ouvindo aqui. Eu não preciso falar desesperada, tá? Então, faça uma conexão, traga seu cliente, seu seguidor para conectar com você, ele vai começar a te olhar diferente, vai começar a te admirar, vai começar a ver que você fala a verdade. E aí não tem como ele não comprar de você, gente. Não tem, não existe isso, tá bom? Quebra de objeções. O que é uma quebra de objeções? É explicar para aquela pessoa que você realmente vai entregar o seu produto, tudo que a pessoa possa imaginar que ela não compraria de você. Você vai mapear isso, conforme as pessoas vão perguntando, você vai mapeando, me perguntam muito sobre frete. Então, você já coloca lá que o frete é fácil. A pessoa fala muito quanto tempo vai demorar para entregar. Já faz um post lá dizendo que a entrega é rápida, agiliza essa entrega, tá bom? Gerar desejo e venda. Quando você tem esses 9 posts intencionais rodando ali no teu Instagram, é venda todo dia, é venda todo dia, é venda todo dia, tá? É claro que você não vai fazer só 9 e vai dormir, não é isso, tá? Mas aí você fez 9, você vem depois com uma nova chamada de 9, seguindo aqui essa estrutura. Sendo que venda aqui, gente, não é que ele é separado de todos. Você pode jogar venda em cada uma dessas estruturas. Eu ensino isso no curso Carrossel que Venda. Por exemplo, você pode falar do posicionamento da sua marca e já ir para uma venda. Você pode gerar credibilidade e já ir para uma venda. Você pode captar cliente já vendendo. Você pode fazer um vínculo pessoal e venda, sabe? Só que você tem que ter muito claro qual é a intenção e a estrutura do post que você vai usar, tá? Vamos lá, tenho feito vendas presenciais, mas queria muito vendas online. É uma construção, Lu. Sendo muito sincera com você aqui, ó, eu vou te dar o caminho das pedras que eu faço com meus mentorados. Já que você tem vendas presenciais, você tem venda, você tem fluxo, você tem dinheiro. Não estou falando que você está rica, né? Não estou falando nada disso. Mas você tem uma fonte de renda. Tire uma verba daqui do presencial e começa a construir seu negócio online, tá? É assim que funciona. Eu já mentorei centenas de mulheres que trabalham com moda. Todas, na época, antes da pandemia, tinham lojas físicas. Na pandemia, dançaram, porque tiveram que aprender a vender online. E aí, o que acontece? Hoje, elas têm muito mais força na venda online do que na venda presencial. Então, reforça, pega, vê quanto de verba você consegue investir no crescimento do teu treinamento, do teu Instagram online, para que as suas vendas online comecem a crescer. E entenda que são 2 frentes diferentes. Você vai ter 2 negócios. Assim que ele começar a andar sozinho, você para de tirar dinheiro do presencial e faz os 2 subirem, você vai ter 2 negócios. Tá bom? Não é 9 posts por dia, não. É construir uma base com 9 posts. Depois, cada post que você fizer, você vai escolher aqui que post você vai fazer. Eu vou fazer um post de bastidor. Tá, vou fazer bastidor com venda. Agora, hoje eu vou fazer um post de captação de mais seguidores. Mas isso aqui é orgânico, tá? Que eu tô falando. Você faz e é um post que ele tem uma chamada mais orgânica. E aí você coloca a venda. E assim você vai, de forma que você nunca vai ficar sem saber o que postar ou postar de forma pouco intencional. Por que 9, gente? Uma é por conta das estruturas que a gente chama de copy, que nada mais é um funil de vendas. A gente faz aqueles 9 uma página de venda. E aí você vai fazer dentro do teu Instagram. Nesse caso aqui, ó, por que 9? Porque é o que a gente chama de parede de conteúdo. Quando você abre o Instagram de alguém, na hora que você só de fazer assim, você vai ver aqui, ó, os destaques,
né? Aqui em cima está a bio. E aí a pessoa vê de imediato isso aqui. Muito raramente ela vai ficar, sabe, vendo lá de 3, 4, 5 meses atrás. Eu não sei se ela está procurando algo específico. Mas isso aqui, ó, é suficiente para falar se ela vai ficar ou não no teu Instagram. Isso aqui é o suficiente para ela dizer gostei ou não gostei, quero ou não quero, compro ou não compro. Você entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de primeira impressão, é a que fica. Tá bom? Essa é a primeira impressão. Claro que começa na bio, na sua foto, aí vem nos destaques e vem aqui. Se tudo isso aqui está ajustado e a pessoa ficou, ela tem intenção de comprar. E se aqui ela perceber que você já oferece alguma coisa, ela vai te chamar no direct. Meu direct, ele é bombado. Se você for olhar lá nos meus comentários, tem poucos. Tem post que tem mais, tem post que tem menos. Curtida, bem pouco. Hoje, mas não é por mim. Você pode olhar isso. Só quem tem muitos seguidores hoje que tem bastante curtida. Se não, não é mais o comportamento das pessoas. As pessoas hoje, eu nem sei se subiu, mas eu fiz um Reels explicando exatamente isso. Hoje o consumidor, ele sabe o que quer. Se ele está procurando um vestido de poá, ele não vai ficar rodando, ele vai procurar um vestido de poá e vai te chamar ali. Ou ele vai clicar no link da bio, se você tiver uma loja online, ele já compra. Ninguém vai ficar ali curtindo para só depois comprar. Então, esquece curtida. Foca na venda. Você tem um negócio, você não é influencer. Eu não sou influencer, eu tenho meu curso, tá bom? Então, 9 carrosséis são suficientes. E eu vou apressar aqui, gente, já estamos 1 hora aqui, né? Instagram para negócios é um combo, onde eu entrego tudo isso aqui para vocês com 5 cursos nesse combo, tá? Treinamento carrosséis que vendem, biomagnética, treinamento Instagram turbinado, como utilizar de forma correta o Instagram turbinar para aumentar a sua audiência, para falar no WhatsApp com você, enfim, para te mandar mensagem, junto manual prático de como vender no Instagram e 30 dias de planner, ou seja, 30 dias de conteúdo para você fazer junto com stories para você vender, alavancar a venda rapidamente. São 5 coisas aqui que eu estou entregando para vocês. Sendo que aqui é um treinamento que tem mapa mental, tem caderno de atividade, tem aulas, tem PDFs, tem prompts para GPT, todos eles têm prompts para GPT, menos aqui, tá? Treinamento aqui, 197, manual, esse manual tem 82 páginas, eu até trouxe aqui para vocês, mas eu não quero cansar vocês, sinceramente. Carrossel que vende tem 26 aulas, 26 conteúdos, tem de tudo aqui, gente. PDF com principais gatilhos mentais, PDF com as principais objeções, implementação, e aqui, como você treina a sua IA, 50 prompts, narrativas, carrossel com CTA, carrossel de oferta de venda, carrossel, aqui é página, viu? Página de venda, carrossel de bastidores, tem de tudo aqui, ó, promessa, estudo da persona. Ele é bem completo, tá? Não conheço nada completo assim, não. Biomagnética, vai trabalhar exatamente o que você deve fazer na bio para fazer com que as pessoas acreditem rapidamente com você. E não só isso, quando você fizer, deixar tudo pronto, e você fizer patrocínio para as pessoas te seguirem, se a tua bio não tiver muito legal, a pessoa cai no teu perfil, mas não segue, tá? Então se torna caro, você fica jogando dinheiro no lixo. Você fala, eu coloco dinheiro lá, mas não aumenta meus seguidores, tá? Mas e como que é a tua bio? Ou então, eu aumento meus seguidores, mas não vende, tá? Mas como que tá teu funil de vendas? Tá bom? Uma coisa depende da outra. O manual, tá? Tem 82 páginas com fundamentos de marketing, não é modinha de Instagram, tá bom? Mas é fundamental. E um planner de vendas, que tem 30 dias de planejamento de campanha, tem produtos físicos, para produtos físicos, para produtos digitais, para serviços, serve para tudo, tá bom? E todos os conteúdos, conforme eu falei para vocês, tem prompts para o GPT, tá bom? Além disso, gente, quando tudo isso estiver pronto, é hora de usar o botão turbinar para aumentar a sua audiência. Lembra que nós começamos falando de poucos? Para vender para um, eu preciso de um, mas eu preciso
aumentar. Então, eu tenho que tanto aumentar meu número de seguidores para aumentar as minhas vendas, como aumentar a minha esteira de produtos para que uma pessoa compre mais de mim, não um produto só. Por exemplo, eu vendo desodorante, tá? Só que venda então também perfume, venda maquiagem, vai vendendo, sabe? Vai aumentando o teu mix de produto, porque a partir do ponto que você tem um cliente e esse cliente compra mais de você, todo mais ele é lucro, porque a gente gasta muita energia para trazer um cliente. Então, entendam isso. Aí é a hora de usar o botão turbinar com estratégia, sabendo qual post vai se turbinar, quanto de dinheiro você vai investir por dia, quanto você espera que venha de audiência por dia. Tem toda uma métrica dentro desse curso, tá bom? E, gente, aqui eu teria muito depoimento para trazer para vocês, mas eu acho um saco ficar trazendo depoimento, sabe? Mas aqui eu trouxe só olha, pessoas que aplicam o método e vende curso, aqui, ó, um post de carrossel, menos de 3 horas.